sapata. Aí é que a gente determina a troca. Interessante comentar com vocês, pessoal. Agora, semana passada, eu estava no Rio de Janeiro e fui convidado por um distribuidor para fazer uma assistência num carro que já tinha feito tudo que é procedimento e não corrigia-se o barulho de pastilha. Cheguei até o carro, era um Polo Classic, carro 2004, e tudo aquilo que gera superaquecimento na dianteira, o carro tinha. Primeiro ponto, pastilha de baixa qualidade. Mas já tinha usado outras pastilhas. Muito bem. Segundo ponto, o aplicador, para tentar solucionar o problema, ele cortou 2 pedacinhos de papelão exatamente do diâmetro do pistão e colocou atrás da pastilha. Tá? Colou atrás da pastilha, para tentar inibir o quê? A vibração. Terceiro ponto, o carro estava com uma calota que fechava totalmente os furos de ventilação da roda. Quarto ponto, os pneus traseiros desgastados. E saibam vocês que o pneu traseiro desgastado, ele força também a ação de frenagem. Olha, qualquer pneu desgastado, ele vai diminuir a aderência em relação ao solo e com isso exige maior eficiência de frenagem. Isso pode gerar superaquecimento. Quinto ponto, o carro estava com 159 mil quilômetros e a lona de freio traseira ainda era original. Imaginem vocês, será que essa lona tinha condições de uso? Estava grossinha. Olhando-se para ela, nenhum de nós iria substituí-la, porque tinha espessura. O que nós temos que observar, pessoal? O grande problema do freio a tambor é a dissipação de calor. Porque o conjunto montado, o tambor fecha todo o conjunto, vejam só. E aí, fica prejudicada a ventilação. E com isso, gera alta temperatura. Essa concentração de calor com o tempo vai mudando o estado do material, vai enrijecendo a lona de freio, ela vai perdendo atrito e com isso perdendo a ação de frenagem. Quem é que sofre? O freio dianteiro. E lá nós temos consciência que mudamos disco, mudamos pastilha e não temos condições de tirar de lá o problema do chiado. Ok? Então, pessoal, dica importante, a cada 2 trocas de pastilhas recomenda-se trocar as lonas de freio. Período aproximado aí, de vida útil da lona de freio, desculpem, 70 mil quilômetros. Tá? Nessa faixa. Ok? Muito bem. Outro ponto importante que devemos ressaltar, pessoal, é a observação, a avaliação do cilindro de roda. Normalmente o cilindro de roda, nós observamos ele em função de quê? Vazamento, emperramento, né? Então nós fazemos ações lá, levantamos a coifinha para ver se não tem vazamento. Não tendo vazamento, a gente aciona a sapata para um lado e outro para ver se não tem emperramento dos pistões. Beleza. Dá-se uma observadinha se o sangrador não está quebrado. Tá? Uma observaçãozinha. O sangrador quebra por quê? Porque nós não devolvemos para ele normalmente a tampinha dele. Muita gente me diz, não, o sangrador quebra porque aperta demais. Pode apertar o que quiser, bota a tampinha nele, nunca mais ele vai quebrar. Tá? Muito bem. Examinou essas 3 situações? Muito bem. Mesmo assim, pessoal, se essas 3 situações examinadas estiverem ok, a gente não troca o cilindro. Mas eu quero dar uma dica para vocês. Observem sempre a medida do cilindro. E como eu faço isso? Eu empurro a sapata para um lado, aonde o lado que o pistão saiu um pouco a mais de dentro da carcaça, eu levanto a coifa, pego um paquímetro e meço o pistão. Consulto no catálogo ou com o meu fornecedor qual é a medida do cilindro que é utilizado original naquele carro que eu vou mexer. O que nós temos muito, pessoal, é cilindro aplicado errado. Vejam só. Aqui nós temos, na imagem, um sistema de freio traseiro de Gol. O que nós observamos aí? O mercado, ele observou
que o cilindro de Gol cabe em todos os carros da Volkswagen. É na Paraty, é na Santana Quantum, é no Santana, é no Golf e assim por diante. Como é um cilindro barato, todo mundo elegeu o cilindro do Gol para toda a Volkswagen. O que acontece? Cilindro do Gol, diâmetro 14 milímetros. Cilindro da Paraty, da Saveiro, mais antiga, 17 milímetros. Das mais modernas, 19 milímetros. Então, imaginem, eu tirei um cilindro de 17 ou 19 e apliquei um de 14. O que eu vou ter nessa situação? Quanto menor o diâmetro do cilindro, menor é a força de compressão que a lona de freio vai exercer sobre o tambor. Quanto maior o diâmetro, maior é a força. Então, o sistema de freio desse carro foi projetado para usar 17 milímetros. E eu, deliberadamente, aplico um de 14. O que eu estou fazendo? Tirando a ação de frenagem. Muitas situações de problema na dianteira são causadas simplesmente porque um cilindro foi aplicado errado. Estejam atentos, pessoal, tá? Porque isso não acontece, são em todas as linhas. Vamos pegar aí um exemplo de novo. Uma determinada linha que tem o carro sedã ou hatch e uma caminhonete SW. O sistema de freio é igual. O que muda? Normalmente o diâmetro do cilindro traseiro. Como o Escort. O Escort, o sedã ou hatch, ele é 19,5 mm. Da Station Wagon, da SW, é 20,5 mm. Mas o Plexol está aplicando também o cilindro do Escort na caminhonete. Gera o mesmo problema. Ok? Então essa é uma dica importante para que vocês observem. E só se pega esse tipo de problema se a gente fazer a análise correta. Se não, obviamente, que vai permanecer lá um cilindro que o meu colega em outra oportunidade aplicou, e aí realmente vai gerar problema. Ok? Muito bem. Então, detalhamos aqui o freio traseiro e os cuidados. Obviamente que vamos depois examinar a ação de freio de estacionamento e tal. E uma dica, pessoal, de novo, nunca se faz regulagem do sistema de freio traseiro no cabo do freio de estacionamento. Certo? Por quê? Feito no cabo de estacionamento, do freio de estacionamento, o assentamento da sapata não vai ficar de acordo. Vocês podem observar, todo o sistema de freio a tambor que a gente abre para examinar e a alavanca do cabo esteja adiantada, o desgaste da lona sofreu do meio para a ponta. É porque o assentamento, quando a regulagem é feita pelo cabo, não é adequado. Isso também dá restrição na área de contato, consequentemente baixa coeficiente de atrito e, obviamente, ação de frenagem. Ok? Muito bem. Adiante então, pessoal. Os detalhes do freio a disco. Né? O freio a disco, ele é o sistema mais simples de fazer manutenção e, obviamente, que ele, pelo fato de ser, né, tá ali exposto, é só tirar a roda, a gente consegue observar tudo que está acontecendo com ele. Mas é importante a gente ter alguns cuidados, ok? Primeiro, nunca aplicar lona nova, pastilha nova com disco usado. Da mesma forma como o tambor, certo? Da mesma forma como o tambor, o disco desgasta regularmente. Pastilha nova, totalmente plana, certo? Disco irregular, área de contato restrita. Restrição de área de contato gera superaquecimento. Ok, pessoal? Então, vamos ter como prática. Vai trocar pastilha, se o tambor tem espessura, retifica. Se não, substitui. Existem ferramentas para a gente observar a espessura do disco, ok? Então, um paquímetro, existem paquímetros especiais para a gente, ou um micrômetro, a gente consegue observar. E pela tabela que a gente fornece para vocês através do site, vocês conseguem, obviamente, determinar a necessidade de substituição ou simplesmente retífica, ok? Muito bem. Observar também, pessoal, desgaste de pastilha é interessante. A pastilha, de acordo com o desgaste que ela sofre, nós podemos identificar algum problema. Pastilha externa desgastou mais do que a interna. Beleza? Temos problema.
Interna mais que externa, problema também. As duas pastilhas